Bom, vamos lá. Quando a gente pensa em como a Inglaterra se formou, é super comum imaginar aquela linha do tempo certinha, né? Uma sucessão super organizada de reis e rainhas passando a coroa pacificamente ao longo dos séculos. Mas a realidade dos registros históricos é muito mais intensa. A coisa toda não foi uma linha reta. Foi, na verdade, uma mistura incrivelmente violenta de invasões implacáveis, choques culturais gigantescos e colisões de ideias. O Estado moderno não nasceu da paz, mas de um verdadeiro caldeirão fervente. E aí chegamos na nossa pergunta de US$ 1 milhão. Como é que invasores vikings, monges copistas e cavaleiros franceses conseguiram forjar as bases desse Estado moderno? A ideia central aqui é simplesmente fascinante. Pensa bem, eventos que pareciam puro caos, tipo um mosteiro destruído lá no norte, um censo medieval absurdamente rigoroso e um monte de debates acalorados sobre os rituais da igreja, tudo isso, junto, criou o projeto exato da governança centralizada que a gente conhece hoje. É uma história de engenharia social profunda e que começa, literalmente, no mar. O que nos leva à primeira parte dessa história, as fundações vikings. Olha só o tamanho dessa extensão histórica. Tudo começa lá em 793 com aquele ataque brutal ao mosteiro de Lindisfarne. Foi um trauma cultural gigantesco para a cristandade da época. Mas percebe a virada em 865? O grande exército pagão não vem mais só para saquear e ir embora. Eles vêm para colonizar mesmo. Isso acaba forçando Alfredo o Grande a criar o chamado Danelaw em 878, basicamente cortando a terra ao meio e dividindo as leis estrategicamente entre ingleses e dinamarqueses. E a cereja do bolo vem em 1016, quando o rei dinamarquês Knut o Grande consegue o impensável, unificar tudo numa síntese anglo-escandinava pacífica e super próspera. Só que isso, claro, preparou o terreno para o choque final de 1066. A história é feita de camadas, quase como escavar um sítio arqueológico. Para entender isso, a gente pode olhar para o famoso Sínodo de Whitby, um evento religioso monumental lá do ano 664. A grande ironia, a cidade nem se chamava Whitby na época. O evento rolou num assentamento anglo-saxão com um nome bem diferente, Strinashalk. Aí, em 867, os vikings destruíram o lugar e, com o tempo, rebatizaram a área como Hvitabir, ou seja, Vila Branca. Quando os normandos finalmente reconstruíram o mosteiro lá no século XII, o nome nórdico Whitby já tinha pegado de um jeito que simplesmente apagou o passado anglo-saxão. A gente usa um nome viking para falar de um evento que eles mesmos ajudaram a varrer do mapa. E essa infiltração viking foi muito além dos mapas, viu? Ela entrou na ponta da língua das pessoas. A língua inglesa de hoje é um baita monumento vivo dessa mistura. Palavras super básicas do dia a dia, tipo céu, janela, ovo, pegar, e até pronomes essenciais foram importados direto do nórdico antigo. Enquanto o francês dos normandos traria depois aquele vocabulário focado em leis e coisas de luxo, os vikings deram para o povo as palavras do chão, do plantio, da vida e da morte. Essa unificação cultural e administrativa foi tão funda que transformou a Inglaterra no prêmio mais valioso e cobiçado de toda a Europa. Pronta, literalmente pronta para a próxima invasão. E é aí que a gente entra na seção 2, Engenharia Social Normanda. O ponto-chave agora é entender um verdadeiro choque de realidades que bateu à porta no ano de 1066. A sociedade anglo-saxônica até tinha suas hierarquias, claro, mas era super fluida. Vários camponeses tinham suas próprias terrinhas, mas aí os normandos chegam e apagam isso do mapa. Guilherme bate o martelo e diz que toda a terra agora pertence exclusivamente à coroa por direito de conquista. Ponto final. O camponês livre some da história e vira um servo preso irrevogavelmente à terra do seu senhor feudal. E como se não bastasse, do dia para a noite a língua oficial do poder vira o francês. E para segurar esse controle absoluto nas mãos, em 1086 eles criam o famoso Domesday Book, o livro do juízo final. E não pensa que era só uma papelada burocrática qualquer, não. Foi uma ferramenta aterrorizante de vigilância do Estado. Fiscais do rei se espalharam por todos os cantos, perguntando quem era dono do quê e anotando obsessivamente até o último boi e o último porco do reino. E o apelido juízo final tem um motivo. Uma vez que seu nome estava lá, seus impostos viravam uma lei divina e imutável. Era um nível de microgerenciamento tão absurdo para a Idade Média que acabou com qualquer ambiguidade, jogando todo o poder para a mão de um rei só. Para ter uma dimensão do tamanho desse trauma, os números não mentem. Foi uma verdadeira limpeza da aristocracia em tempo recorde. 20 anos depois da invasão, as tentativas de rebelião inglesa já tinham fracassado e a antiga nobreza nativa simplesmente evaporou com os confiscos do Guilherme. O saldo disso, apenas 5% das terras inglesas continuaram nas mãos dos nativos anglo-saxões. Incríveis 95% foram entregues aos conquistadores e à elite estrangeira. A velha liderança local foi obrigada a virar um bando de pequenos agricultores ou foi jogada num exílio profundo.
Então, o Guilherme dividiu a nação que ele acabou de conquistar entre uns 180 barões, os seus inquilinos em chefe. Mas surge um problema gigante. Como manter o domínio sobre uma multidão que detesta os novos chefes? A resposta foi construir estruturas imensas de intimidação. Os normandos levantaram centenas de castelos de madeira e terra por toda a ilha. E o detalhe mais chocante é que eles não construíram isso para proteger a nação de invasões de fora, mas única e exclusivamente para proteger a nova elite da fúria dos próprios súditos. Quanto àqueles nobres ingleses que não quiseram baixar a cabeça, bom, esses acabaram pegando um navio para Constantinopla para lutar pelo Império Bizantino. Chegamos então à seção 3, a luta das investiduras. Desde o primeiro minuto, a postura do novo poder foi super cristalina e implacável. O Guilherme substituiu meticulosamente cada bispo inglês por monges normandos, para dar aquela centralizada no clero. Ele mandou um recado claro de que ele era o líder soberano ali também, bloqueando o Papa de Roma de se meter nos seus negócios. Ele baixou um decreto dizendo que nenhum homem da sua confiança poderia ser excomungado sem a chancela dele. E para blindar tudo de vez, exigiu ler todas as cartas papais antes que qualquer bispo pudesse encostar nelas. E é exatamente aqui que a panela de pressão começa a apitar. De um lado, a realeza, caras como Henrique I, olhavam para os líderes religiosos e viam lordes feudais nadando em dinheiro. Afinal, a igreja era dona de 1/4 de toda a Inglaterra e devia exércitos inteiros de cavaleiros para o rei. Do outro lado do ringue, a gente tem a figura implacável do arcebispo Anselmo de Cantuária. Super influenciado pelos reformistas da Europa, ele batia o pé pedindo a liberdade da igreja. Na visão de Anselmo, era um sacrilégio absoluto que um mero rei terreno, um leigo, tivesse o poder de dar autoridade sagrada e divina para um bispo. Depois de anos brigando, com conselhos fracassando e gente sendo exilada, eles finalmente chegaram num acordo brilhante em 1107. O Compromisso de Londres foi uma jogada de mestre que separou a teoria da prática. O rei não ia mais entregar os símbolos sagrados de anel e báculo. A autoridade celestial viria só da igreja. Mas e aqui está o pulo do gato, a igreja topou que os bispos ainda teriam que se ajoelhar e jurar lealdade ao rei pelas terras gigantescas que eles administravam. Foi o momento exato em que a função de pastor de almas foi legalmente dividida da função de senhor de terras. Tudo isso deságua na nossa quarta e última seção, a síntese inglesa. A maior obra-prima de toda essa confusão violenta e de todos esses compromissos foi a criação da famosa Common Law, a lei comum. Em vez de só copiar o direito romano do resto da Europa, o governo teve uma inovação magistral. A coroa botou juízes reais montados em cavalos, rodando de cidade em cidade pelo país inteiro. O que eles fizeram? Eles pegaram as antigas tradições locais dos júris anglo-saxões, bateram no liquidificador com a eficiência burocrática dos normandos e, por conta da influência cristã, jogaram conceitos de intenção moral e equidade na hora de julgar. Bum! Nascia uma lei única e comum para o território todo, que moldou a estrutura legal moderna do jeito que a gente conhece. E enquanto a justiça se ajeitava, a própria infraestrutura da nação passava por uma revolução silenciosa nos bastidores. As cortes se dividiram entre a igreja e o Estado, permitindo que o clero tivesse suas próprias leis, o que ia acabar virando um barril de pólvora no futuro. Ao mesmo tempo, lá no interior, monges isolados começaram a abrir enormes pastos para ovelhas, acendendo de vez o motor da economia britânica da lã. Nas cidades, para mostrar quem mandava de verdade, catedrais de pedra massivas redesenhavam o horizonte num estilo românico super intimidador. E nas escolas anexas a essas catedrais? Bom, lá estavam sendo plantadas, silenciosamente, as sementinhas das futuras universidades de Oxford e Cambridge. O que nos deixa com esta grande reflexão final? A gente viu que todo esse caldeirão fervente solidificou uma Inglaterra superpoderosa com uma burocracia pesada na mão do rei e uma igreja nadando em riquezas. Mas a pergunta que não quer calar é: será que ao esticar tanto a corda, ao criar fronteiras tão duras de quem controla os impostos e a lei, e ao dar tanta força para a igreja, essa mesma engenharia social não tornou a futura reforma inglesa inevitável? Afinal, quando o Estado e a fé expandem os seus poderes até o limite absoluto, alguma coisa eventualmente precisa ceder. Fica aí uma reflexão excelente para a gente continuar pensando sobre como os governos modernos foram sendo costurados através dos séculos.